Fala galera, hoje nós vamos falar de treino no calor ou HIIT training. Será que vale a pena a gente associar isso ao nosso treino para ter melhora de performance? Quer entender um pouquinho mais? Fica aqui comigo, eu sou o Vini e aqui no canal eu te ajudo a treinar com ciência. Tá no hype total isso aí, você vê muitos atletas Pro Tour lá, o Henkels posta, ainda mais que eles estão usando um sensorzinho ali para ver temperatura e tal, o core. Será que isso aí funciona pra gente também? Então, ó, seguinte, tem dois pontos aí. O primeiro ponto é que se você mora em um lugar frio, você não está acostumado a treinar em temperaturas muito quentes e muita umidade e vai fazer uma prova numa condição assim, sim, você tem que fazer essa aclimatação, tá? Isso é extremamente importante, você tem que falar com o seu técnico, você tem que pensar uma estratégia para fazer isso, porque você vai ter perda de performance, você não está acostumado a lidar com esse tipo de ambiente, então isso realmente vai acontecer, tá? Os atletas aqui no Brasil que vão fazer treinam lá para fazer o Ironman em Kona, tem que estar na periodização essa aclimatação ao calor e à umidade, tá? Então esse é um ponto, isso aí é bem comprovado, existe perda de performance se você não tiver adaptado a essa condição. Mas a gente vê muitos atletas agora falando em HIIT training para melhorar a performance mesmo, tá? Inclusive em ambientes não quentes ou durante a temporada. E aí já se fala que parece treino de altitude, então eles fazem treino de altitude, treino de calor e tal. Pois é, parece que realmente existe adaptações que são interessantes. Por quê? Porque quando a gente produz energia no nosso corpo, a maior parte da energia que a gente produz não vira movimento, tá? Apesar da gente achar que a gente é eficiente, a gente não é muito eficiente. A gente está falando aí de 20 a 25% dessa energia que a gente produz vira movimento, o resto vira calor. Então, durante a atividade física, a gente vai ter uma elevação da temperatura corporal e num ambiente mais quente isso vai ficar ainda pior. E aí quando a gente começa a ter hipertermia mesmo, passando ali de 38, 39 graus, a gente começa a ter perda de performance, tá? E aí treinar em ambientes mais quentes acabam adaptando o nosso corpo para lidar com essas mudanças aí e tentar melhorar essa termorregulação, a gente chama isso de termorregulação. E como que a gente faz isso? Uma das coisas é levar o sangue para a periferia, então seu sangue contém muito desse calor, ele vai absorver calor lá do seu músculo, leva para sua pele está em contato com o ambiente e aí a gente faz a troca de calor. Então essa é uma das coisas que a gente faz, levar sangue para a periferia. Isso inclusive é uma das causas daquele drift que a gente vê, o aumento da frequência cardíaca quando a gente vai treinar em ambiente muito quente, porque parte do seu sangue, em vez de ir para o músculo, está indo para a pele para dissipar esse calor. E a outra coisa que é extremamente importante é nosso suor, tá? Quando a gente sua, a gente vai produzir o líquido aqui, né? Vai sair esse líquido, ele vai evaporar e na evaporação ele acaba levando calor. Então é um jeito interessante. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente aqui no Brasil, com ambientes muito úmidos, tá? Então, quando a umidade relativa do ar está muito alta, a gente não consegue ter essa evaporação. É aquele dia que você treina e você fica ensopado e você não está fazendo, não é o melhor dos mundos aí para você perder calor. Então, sua termorregulação está prejudicada nesses ambientes. Então, você tem que tomar muito cuidado nesses dias. Talvez fazer uma redução de intensidade, cuidado em prova, que você pode quebrar. A gente vê muito isso acontecer. Os atletas querem manter o mesmo pace ali de um dia mais seco e acabam quebrando, mesmo se hidratando às vezes, comendo bem, mas é porque a termorregulação, quando você vai passando de determinadas temperaturas, seu corpo vai parar, porque tem um mecanismo de proteção para você não morrer, tá? Inclusive, às vezes acontece, né, que a gente chama de heat stroke, são pessoas que têm hipertermia, têm colapso, tem que ir para a banheira de gelo, é um caso bem grave. Então tem que tomar esse cuidado aí para você não quebrar e não até colocar sua vida em risco aí nesses ambientes que são muito quentes e muito úmidos, tá? E aí eu trouxe uma meta-análise aqui que avaliou vários artigos. Parece que realmente fazer um treinamento de calor aí traz várias adaptações. A principal delas é aumentar o volume plasmático, mas aí quando a gente aumenta o líquido do nosso sangue, acaba aumentando o volume de sangue total. Isso é uma coisa muito interessante, você consegue rodar mais sangue ali, entregar mais oxigênio. Tem alterações vasculares, provavelmente também.
mas aumenta a quantidade de suor, então você melhora essa sudorese, e com menos sódio, então você aumenta mais o líquido do seu suor e não tanto o sódio, então você consegue não perder tanto sódio. Esse é um mecanismo interessante. E aí vão entrar aí numa questão de aumentar de células vermelhas, que daí seria parecido com o training camp de altitude lá, né? Alguns trabalhos mostram que aumenta, outros trabalhos não, mas mais pra frente eu explico por que essa diferença. E uma coisa interessante também é que eles mostraram melhora de performance, tá? Tanto no tempo até exaustão, nos testes máximos e no contrarrelógio, que é o que realmente mede performance, parece que teve uma melhora ali de uns 3%, baseado nessa meta-análise aqui que avaliou vários artigos. Então, a gente está falando aí de uma melhora de performance de aproximadamente 3%. Beleza? Qual que é o lance aqui? O negócio é que eles perceberam que você precisava fazer em média 8 a 10 sessões para você ter essas adaptações, tá? E eles fazem, os trabalhos meios que fazem isso contínuo, então faz 5 sessões numa semana, 5 sessões em outra semana, e aí eles têm essa adaptação. Depois você pode fazer uma manutenção com menos sessões por semana. E aí, a questão do VO2, alguns trabalhos mostram que melhora, outros trabalhos não mostram. Mas por que isso acontece? Por causa dos protocolos, tá? Então tem N protocolos, diversos protocolos, as pessoas estão testando isso ainda, cada equipe lá faz seu protocolo, por isso que às vezes a gente vê uma melhora, às vezes não, depende do protocolo que foi utilizado. Tem um outro trabalho interessante que é de um pesquisador bem renomado aí no meio do esporte, que chama Ronestad, e ele fez um protocolo com 5 semanas. Então eram 5 semanas com 5 sessões por semana. E aí sim ele viu um aumento importante de 2,6% na massa de hemoglobina, que é quem realmente leva oxigênio, tá? Apesar dele não conseguir encontrar um aumento do VO2. Os atletas não melhoraram o VO2, mas tiveram melhora dessa massa de hemoglobina, que está intimamente relacionada à melhora de performance no endurance, tá? E aí talvez seria porque ele mantém isso por mais tempo, tá? Então parece que realmente é uma coisa interessante, é legal, pode ser bem importante, principalmente pensando nesses atletas. Pra você ter ideia, esses atletas do trabalho do Ronestad eram atletas com VO2 acima de 73, se eu não me engano. Então assim, eram os caras de elite mesmo, ciclistas de elite, alto nível. Agora é sempre o que eu falo, a gente tem que trazer para o nosso contexto. Eu sou amador, será que vale a pena eu fazer isso? Por tudo que eu pesquisei, todos os podcasts que eu ouvi, fui atrás dos autores dos artigos, às vezes você acha isso na internet hoje em dia, isso é interessante. O que eles falam é: prioridade para o amador é fazer o seu treino mesmo, tá? Então, sua periodização normal, suas intensidades, porque aí você vai ganhar muito mais. A gente está falando de 3% de melhora lá na elite, para a gente talvez isso não seja tão interessante assim. Então, tem que avaliar quem é a pessoa, o que você quer ganhar com isso, qual que é o objetivo. Lembrando, se você vai fazer um treino, vai fazer uma competição num lugar que é quente, úmido, com certeza você tem que incluir isso na sua periodização, tá? E por que eu falo isso? Porque você não vai parar de fazer seus intervalados para fazer um HIIT training a mais aí. Imagina isso aí, são 5 sessões por 2 semanas. Como que você vai manejar esse estresse? É um estresse extra, tá? Tem mais um estresse aí. Então, como você vai manejar isso? Então, tem que tomar esse cuidado para você não fazer um overtraining, overreaching ou perder as suas sessões chaves ali, que são os dias que você tem que fazer a intensidade, e você prejudicar esse seu treino normal que vai te dar mais ganho. Então, o primeiro ponto é esse aí, que vocês têm que tomar bastante cuidado com isso, tá? Aí, pensando mais na parte prática mesmo, como que eles fazem? Eles encontraram nos trabalhos lá que você deveria chegar a 38,5 graus e aí você mantém ali nessa temperatura. Eles fazem isso ou usando roupas, tá? Que vão aquecer, ou câmeras de calor. E aí eles têm isso aí, né? Imagina uma equipe lá do Pro Tour, eles fazem lá a heat chamber deles lá e ficam treinando no calor. Mas pra gente isso é mais complicado, até porque você pode usar o Core, que é aquele aparelhinho que você bota na cinta, é caro, tá? Mas ele não é tão fidedigno assim, existe um erro ali embutido nesse aparelho, porque ele está medindo a temperatura aqui fora. Eles falam que na verdade eles medem fluxo de temperatura, quanto que está dissipando, tem um algoritmo.
mas alguns trabalhos não conseguiram validar exatamente isso aí. Nos trabalhos científicos mesmo, eles usam ou uma pílula que você toma e ela vai medindo a temperatura e vai mandando para algum aparelho que lê isso, ou temperatura retal, tá? E aí cuidado, hein? Não tô falando para ninguém botar termômetro de casa aí no Rabicreuse, não é isso, tá? É um termômetro especial, é um probe que parece um fiozinho e você coloca no reto e deixa preso ali, e aí você tem realmente a temperatura central do corpo, que é isso que é importante. Você quer elevar essa temperatura. Pra gente isso acaba sendo muito complicado, muito difícil a gente saber. Então eu fui atrás de saber o que eles fazem na prática. Às vezes na prática eles vão fazer o seguinte, um ponto importante pode ser isso, você descobrir aquela hora que você tem o decoupling. Então a hora que a sua potência, você está ali, por exemplo, sempre você anda a 150 watts, sua frequência cardíaca está 130. E aí se você estiver no calor, você colocar ali os mesmos 130 watts, sua frequência começa a subir, ou 150 watts, não lembro o que eu falei aqui agora, mas sua frequência começa a subir para aquela mesma potência. Esse seria um ponto interessante, então você fica com a potência mais para a zona 2 e a frequência mais para a zona 3. Tem esse decoupling, pode ser um indicativo, tá? E aí você faz isso, nesse trabalho do Ronestad ele faz 5 sessões, 5 vezes por semana de 50 minutos. O que eles fizeram lá? Eles retiraram esse tempo total do treino normal que eles faziam. Então, eles tinham um treino, por exemplo, de 3 horas no período da manhã, e aí eles tiravam 50 minutos, faziam 2 horas e 10, e à tarde eles faziam mais 50 minutos de HIIT training. O dia de intensidade é a mesma coisa, ele fazia a intensidade e depois ele fazia o HIIT training, mas eles fizeram essa acomodação do volume. Então, se você treina 12 horas por semana, você vai continuar treinando 12 horas por semana, mas com essas sessões extra aí de HIIT training. Uma outra coisa que pode ser interessante para a gente, que é mais prática, é fazer após a sua sessão mesmo. Então, isso pode ser feito também. Não existe o protocolo correto, tá? Mas aí você, por exemplo, faria o seu treino ali de endurance de 3 horas, você faz 2 horas, faz 1 hora lá dentro do seu quarto, no rolo, com roupa, sem ventilador, e aí você manteria procurando essa intensidade aí. Tem que tomar muito cuidado com a intensidade, tá, gente? Alguns trabalhos, esse do Ronestad, eles perceberam que a intensidade mesmo ficava mais ou menos a 50% do FTP. Então a gente está falando de baixa intensidade mesmo, tá? Às vezes não é nem Z2, é mais para Z1, porque a intenção aqui é você estressar o corpo com o calor. Então você tem que aquecer o ambiente realmente, suar, e aí você vai ter essa adaptação pelo calor, não é pela intensidade. Então não é para você ir lá fazer treino de alta intensidade no calor, senão vai dar certo, aumenta muito o estresse, você vai ter uma piora da recuperação e aí você vai prejudicar o seu treino. Então tem que tomar cuidado. O que eu acho que é interessante aqui, apesar de estar toda essa onda agora, todo mundo falando disso, as pessoas estão falando disso porque vai começar o Tour de France e os atletas profissionais estão fazendo, principalmente porque lá em Paris agora estava tendo onda de calor, está batendo 40 graus, então eles estão fazendo isso. A gente tem que lembrar que a gente está em outro hemisfério, aqui no sul, está frio agora, talvez não seja a hora de fazer isso, já estamos competindo, às vezes a competição está sendo em ambientes mais amenos também, então acho que não é a hora. Talvez seja legal a gente fazer isso pensando lá na nossa base, então que você não vai ter intensidade, e aí você poderia fazer isso, faz lá a sua rodagem, depois adiciona mais um tempinho de HIIT training. Isso é até interessante porque seu corpo já vai estar aquecido do treino que você fez, provavelmente você fez um treino fora, já tem uma temperatura mais quente, e aí você consegue manter essa temperatura mais elevada lá. Ficar atento com esse decoupling aí, fazer baixa intensidade na potência e deixar a frequência cardíaca para escapar mesmo, tá? Eles faziam, os protocolos que eu vi, eles colocavam ali 500 ml mais ou menos de líquido, mas uma coisa interessante é você se pesar antes e depois dessa sessão de calor aí, porque daí você vai ver a perda de líquido e você vai ter que repor esse líquido depois. Às vezes a perda é bem interessante, bem alta, tá? Eu vi atleta falando aqui de perda de 5%, 5 a 7% até. Então assim, é uma perda exagerada. Nesse caso aí o atleta perdeu 3 quilos. Tem alguns podcasts que eu assisti, se vocês quiserem, vocês me perguntam, eu mando aqui para vocês. Mas o atleta perdeu 3 quilos e depois ele tinha que repor 5 litros de água depois ao longo do dia. Então é importante fazer a reidratação, é importante comer muito carboidrato durante,
pensando em ter... Você tem que estar pronto para o seu próximo treino do outro dia, né? Então, eu acho que na base talvez seja legal, até porque o ambiente vai estar quente, aí é mais fácil você fazer isso. Você desliga o ventilador lá, treina no rolo, se quiser botar uma roupa, e aí você vai ter essa perda. É normal suar muito, tá? Então, você vai suar bastante, a gente não quer controlar esse suor aí, por isso que não necessariamente você precisa usar um ventilador, que a gente não quer essa evaporação, você quer melhorar a sudorese mesmo. Então, cuidado, tá? Só falo isso que é interessante, depende de quem você é, tá? Não é porque o cara Pro Tour tá fazendo que você tem que fazer. Eles têm tempo, eles têm equipe, eles estão medindo várias coisas para ver se esse estresse está sendo aumentado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, lembrando, para ter as adaptações, a gente está pensando em 10 sessões, então de 8 a 10, poderia fazer 4 e 4, 5 e 5 em 2 semanas. E depois, para manutenção, fazer talvez 2 sessões por semana. Para a gente que é amador já seria legal, mas eles falam de 2 a 3 sessões a mais, aí você consegue ter uma manutenção disso. Se fizer protocolos mais longos, igual do Ronestad, de 5 semanas, aí você teria mais esse aumento de células, não só o volume plasmático, mas de hemoglobina em si. E aí você teria uma melhora extra aí, pensando em endurance, tá? Tem que avaliar, se tiver um treinador, converse com o treinador, mas eu acredito que isso seja mais interessante fazer lá no calor. E aí tem a outra questão, que é a gente já acaba fazendo isso quando a gente está fazendo nosso treino de base aqui, porque a gente faz a base lá em janeiro e é muito quente, geralmente a gente está falando de temperaturas próximas de 40 graus, então talvez você já tenha isso naturalmente treinando lá. Tem que tomar cuidado sempre lá, com o calor é um estresse a mais, tá? Então cuidado, mas parece ser interessante. Eu vou deixar as 2 referências aqui. Se vocês quiserem mais detalhes, me perguntem, eu posso ajudar. Aí a gente cria alguma coisa, ou pensando na prova-alvo que você vai ter, se é no calor, eu acho que isso é bem interessante. Tá bom? Compartilhe esse vídeo com quem tá aí já fazendo HIIT Training, ou me fala aqui se vocês acham que vale a pena, se vocês fizeram algum protocolo já. E dá um joinha, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. Valeu!